Vocês sabem que eu estou acompanhando esse livro da FIESP, né? É a área de ensino da Federação em São Paulo. E eu estou hoje na 6ª aula desse livro. Então nós vamos falar das noções práticas de Espiritismo e vamos falar dos Espíritos. Essa primeira parte foi tirada do livro Principiante Espírita. Então Kardec lançou, além dos 5 livros principais que a gente considera como a base da doutrina, outros livros. Um deles é o Principiante. O Principiante é um curso preparatório para quem está se interessando no Espiritismo. Kardec foi questionado. Um incrédulo presenciando um fenômeno espírita extraordinário, ele se convenceria? Então, na época que essa doutrina foi lançada, existia cientistas, gente de renome, estudando essa parte da espiritualidade. E o assunto era controverso. O pessoal da igreja, até Napoleão, eles comandavam. Era o Papa que coroava os imperadores, os reis da Europa. Napoleão, quando... Vocês sabem que teve a Revolução Francesa, eleição para escolher, aí Napoleão voltou a ser imperador. E ele fez um gesto simbólico. Quando o Papa chegou com a coroa para coroá-lo, ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo pôs na cabeça dele. Então ali estava definindo a igreja até aqui, daqui para frente a coisa é outra. Então nessa época aí, Kardec, por exemplo, o professor Rivail, que ele não era Kardec ainda, ele tinha 35 anos de estudioso da magnetismo animal. É uma ciência desenvolvida pelo Franz Anton Mesmer, que ficou esquecida. É justamente você curar as pessoas com imposição de mão. Isso tudo vinha sendo estudado pelos cientistas. Mas parou, isso não dá lucro. Imagina curar com imposição de mão. Eu vou vender remédio para você e vou ficar rico com a indústria farmacêutica. Assim como aconteceu com a homeopatia. A homeopatia parece que começou a mostrar sua eficácia e tem gente se interessando pela homeopatia. Mas o magnetismo não. Até hoje a ciência deixou isso de lado. Então esses cientistas na época falaram assim, mas se eu for num centro e ver uma manifestação fenomenal, extraordinária, eu vou me convencer. Então eles dizem, errado. Se não admite a existência da alma ou do espírito no homem, não admitiriam fora dele. Negando a causa, negariam o efeito. Apresentariam ideias preconcebidas para negar tudo. Isso impediria uma observação séria e imparcial. Fariam perguntas, levantariam objeções difíceis de serem contestadas num primeiro momento. Seria necessário antes um curso para responder a tais objeções, que se fundam na ignorância das causas dos fenômenos e das condições em que se produzem. Então a gente sabe que a ciência, os homens mais inteligentes, os grandes pensadores da época, eles se tornaram materialistas, por causa desse fato que eu falei, até ali a igreja comandava. Agora, nós temos que deixar a igreja de lado e temos que seguir com a ciência. E a ciência teve que ficar muito materialista. Então, hoje em dia, com todo o desenvolvimento da ciência, o estudioso da ciência chegou no final da matéria, não tem mais matéria para estudar. Chegaram num ponto que você estuda as partículas do átomo e você sabe que são infinitas as partículas do átomo e você vê que a vontade da pessoa consegue mudar até o DNA da pessoa. Isso é pesquisa recente, fala de neuroplasticidade. Os neurônios são modificados pela minha vontade. Então a ciência está vendo que agora chegou no ponto de voltar lá no magnetismo que parou justamente nessa época do Kardec e fazer um estudo mais sério disso tudo aí. Porque Kardec e os livros os espíritos que codificaram essa doutrina, não é uma doutrina do Kardec. Espíritos liderados por um espírito superior, que se denominou espírito de verdade, ele não quis dar o nome
que ele tinha tido em outras encarnações, ele se denominou Espírito de Verdade, trouxe uma doutrina para nós que estava na hora da gente receber. Você vai falar para um cientista, ele vai falar assim, não, eu quero fazer experimentos, eu quero fazer medições, eu quero... Não vai dar certo. Se você faz a reunião e acontece o fenômeno espírita, ele vai duvidar, ele não acredita nem que existe. Hoje em dia, o cientista materialista, ele não acredita que o espírito existia antes da concepção no útero da mãe. Existia o espírito antes daquela célula óvulo ser fecundada pelo espermatozoidezinho do papai. Existia, mas eles não acreditam. E hoje em dia tem ainda muito, principalmente no meio científico, morreu, acabou. Isso daí é terrível. Para a gente que é espiritualista, que sabe das verdades do espiritismo, isso é a pior maneira de pensar que existe. Porque a pessoa que é materialista a esse ponto, ela só não vai fazer alguma coisa que não é correta, que é interessante para ela, se ela for pega. Se ninguém ficar sabendo que ela pode fazer aquilo, provavelmente ela vai fazer, porque ela não acredita no antes, não acredita no depois, ninguém ficou sabendo, dá nada não. Interessa curtir o momento. É o que o nosso povo, é que as nossas pessoas pensam hoje em dia. E num momento de muita dificuldade, ele começa a pensar em bobagens. Eu vou desistir de tudo, eu vou fazer uma loucura, eu vou me matar. Sinto muito. Ele tinha um grande problema, ele agora tem um grande problema, mas um outro enorme. Porque ele se entregou à loucura. Então, de loucura a gente entende. Eu vou falar mais nisso quando eu falar do espírito. Os que desconhecem o espiritismo, imaginam que esses fenômenos espíritas acontecem como nas experiências físico-químicas. Pretendem submetê-lo à sua vontade. Se recusam a colocar-se nas condições necessárias à observação. Desconhecendo em princípio a intervenção dos espíritos, sua natureza, sua forma de agir, procedem como se trabalhassem com matéria bruta. E por não obter o que deseja, conclui que os espíritos não existem. Então a pessoa, tá bom, eu vou lá no centro, eu quero fazer, eu quero medir, eu quero pesar, eu quero... Isso foi feito. Se vocês forem na nossa biblioteca, tem um livro que está esgotado na editora. Nós temos aqui, chama Animismo e Espiritismo, do Alexandre Aksakov. Esse russo aí, ele, no meio dos cientistas da época, ele fazia a ata das reuniões. Então eles faziam reuniões onde a médium fazia materializar um espírito, eles acorrentavam a médium, eles punham a médium em cima da balança, quando saiu o ectoplasma do médium, eles viam que o peso da médium caía pela metade, eles tiraram fotografia, isso tudo está aí registrado nos livros, mas isso aí foi só aquela fase. Isso daí não vai acontecer na vontade do cientista que vai fazer o estudo. Isso daí vai acontecer na conveniência do espírito. Então, quando a médium terminou esse trabalho, a médium e o espírito que se manifestava por ela, o cientista na época é o William Crookes. William Crookes foi um cientista que inventou o tubo catódico, a televisão antigamente de tubo, ele foi o inventor disso daí. Ele foi contratado pela rainha da Inglaterra para estudar o espiritismo, para provar que isso era uma grande bobagem, conveniência da igreja anglicana. E ele se tornou um grande cientista estudioso do espiritismo. Então tudo isso está provado, está fotografado, está medido, está tudo feito aí. E quando terminou, que a médium e o espírito se despediram, olha, o trabalho está encerrado, foi muito sacrificioso, tanto para o espírito como para a médium, e a nossa missão está cumprida. Então isso daí não vai precisar ser feito mais. Esse é um trabalho que já está feito e está registrado. Só um parênteses. Então não adianta reunir aí, por exemplo, os espíritos, hoje tal dia, tal hora, nós vamos nos reunir para estudar o espiritismo. Quem te garante que os espíritos vão comparecer? Então, antes de reunir esse grupo, você precisaria, como ele falou na questão número 1, preparar
preparar esses cientistas para eles entenderem como funciona o plano espiritual. Que os espíritos não estão aqui para satisfazer a curiosidade de ninguém. Isso daí já foi feito, já está registrado em livro, está tudo organizado já. Agora, a conveniência é deles. O Chico Xavier tem uma frase que ele dizia quando ele era consultado, alguém que queria uma resposta para algum problema, uma comunicação de alguém, ele falava claramente, o telefone é de lá para cá, não é daqui para lá. Isso tudo eu vou entrar em mais detalhe quando eu for falar de espíritos. Não vão obter o que... Então, uma pessoa que não acredita que tem alma, ela não vai acreditar que tem espírito fora do corpo. A alma é o espírito enquanto está encarnado. Espírito, depois que o corpo morre, ele se torna espírito. Então, a gente faz essa distinção na casa espírita. Alma é quando eu estou encarnado, eu tenho uma alma. Quando esse corpo morrer, eu vou continuar existindo com o meu espírito. Se eu não acredito em alma, não vou acreditar em espírito. E as coisas não vão acontecer à vontade do pesquisador. As coisas vão acontecer à vontade dos espíritos. Vocês vão entender por quê já. Sendo espírito a alma do homem encarnado, depois da morte também será espírito. E não querer submeter-se à satisfação e caprichos de curiosos. O ser espiritual existia muito antes da concepção. Ele teve muitas vidas. Nessas muitas vidas, algum problema aconteceu. No plano espiritual foi feito um planejamento reencarnatório. Ele não veio aqui por acaso. Então foi nesse planejamento escolhido o local onde ele ia nascer, a cidade onde ele ia nascer, a família que ele ia ter, os amigos que ele ia ter. Tudo isso daí está no planejamento reencarnatório de cada um de nós. Então o principal não é a alma, o espírito encarnado. Vamos supor que um espírito inteligentíssimo, um grande estudioso, um grande sábio da antiguidade, mas ele tem um problema, sei lá, por exemplo, de vaidade. E ele precisa vir num projeto reencarnatório para conseguir controlar essa vaidade, essa arrogância, esse problema espiritual que ele tem. Pode ser que seja nesse projeto escolhido um corpo com uma deficiência mental. Então esse homem muito sábio, muito conhecedor das coisas, hoje está reencarnado no corpo de um deficiente mental. Aí você vai analisar aquele deficiente mental e vai achar que ele é um espírito deficiente, negativo. Ele é um espírito muito sábio, muito orgulhoso, que está passando por uma prova num corpo com uma deficiência. Então o estudioso, o Freud, o Jung, gente formidável que fez esses estudos, estudou a mente. Então a mente é deficiente, mas o espírito ninguém estudou ainda. Está na hora da gente começar. Então nós temos uma existência pregressa, antiquíssima, nós temos experiência de milhares e milhares de vidas. Para chegar nesse ponto aqui, estamos encarnados agora. E vamos continuar, e esse corpo vai morrer, mas eu vou continuar. Não existe morte para o espírito. Então esse espírito que teve todo esse conhecimento, que tem toda essa prioridade, ele não vai dar confiança para caprichos de encarnado bobo que está fazendo um estudo pueril sobre uma coisa grandiosa que é o espírito. Certos fenômenos podem ser provocados, pois provêm de inteligências livres, mas jamais estariam à inteira disposição de alguém. E quem disser que os obtém à vontade está dando prova de ignorância ou má fé. É preciso esperá-los, colhê-los de passagem e muito a miúde. Quando menos esperamos, os fenômenos acontecem, interessantes e concludentes. Quem deseja instruir-se deve munir-se de paciência, perseverança e sujeitar-se a tudo que for necessário, ou nem deve tratar do assunto. O encarnado não precisa conhecer isso tudo. Se ele quiser conhecer, esse conhecimento aqui é formidável. Mas então você precisa primeiro se preparar.
eu vou procurar uma casa espírita para saber o que é isso de espírito. Porque no nosso imaginário, espírito é fumacinha, é fogo fato, é uma coisa de menos importância. Então, com os livros sérios da doutrina espírita, um livro dos espíritos, você vai começar a compreender a profundidade do que é um espírito. E aí você vai começar a fazer a diferenciação do espírito para o ser encarnado. As reuniões espíritas nem sempre atendem às condições favoráveis para produzirem resultados satisfatórios, ou de modo a produzir convicções de alguns incrédulos. Saem menos convencidos do que quando entraram. O Espiritismo também tem aprendizes. Quem deseja instruir-se não deve beber de uma só fonte. Só pelo exame e comparação se pode firmar um juízo. Quando você faz uma reunião espírita, normalmente elas não são feitas perante o público que é novato. Como eu disse, nós oferecemos curso, nós preparamos as pessoas e no dia da reunião mediúnica, então, esses fenômenos podem acontecer. Pela vontade deles, não pela nossa. Nós estamos ali nos disponibilizando a estudar, a entender, a ajudar o propósito daquela reunião. Mas aquela reunião foi organizada pela equipe espiritual. Então vai acontecer ou não de acordo com a conveniência deles. E se eu puser um novato numa reunião dessa, a própria vibração do novato de desconfiança, de não estou entendendo, não estou acreditando, já vai atrapalhar a psicosfera daquela reunião. Normalmente a gente faz uma mesa, por isso que a gente fala da mesa mediúnica. Então a própria desconfiança, a própria curiosidade excessiva de algum novato já vai atrapalhar o ambiente e os espíritos que teriam um trabalho a fazer naquela noite não vão conseguir. Se vocês querem confirmar isso, vocês podem ler no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele tem um capítulo, o pessoal aqui na terça-feira vai estudar esse livro, capítulo por capítulo. Um dos capítulos, no final do livro, fala de manifestação de efeitos físicos. Então ele mostra ali que foi feito todo um trabalho, pegaram o ectoplasma do médium que doou o ectoplasma, eles iam fazer uma cirurgia numa senhora naquela noite. Mas no eles virem com aquele material que foi preparado naquela noite, eles passaram pelo pessoal da mesa, o pessoal da mesa, um estava pensando num boleto vencido, outro estava criticando aquele lá também, não sei o que lá, aquela matéria que eles prepararam ficou enegrecida. Eles tiveram que voltar, fazer um meia boca, não deu para fazer o trabalho que estava programado naquela senhora. Então, para vocês verem que isso daí não depende tanto do médium, não depende tanto das pessoas. Então, por isso que ele indica que você procure mais um lugar. Você vai em lugares que não é sério, pô. Eles fazem reunião mediúnica, por exemplo, as adolescentes pegam um copo, eu vou casar com quem? Fulano, Beltrano ou Cicrano? Que espírito que pode estar ali? E pior que o espírito está ali. Agora, com certeza, não é um espírito sério, um espírito que está querendo fazer um trabalho instrutivo, consolador. Então tem que tomar cuidado também onde você vai. Escolher o lugar que você vai e, de preferência, vai em mais que um para ver se você está indo num lugar de estudo, de coisa séria. Então nem sempre atende condições favoráveis. As reuniões frívolas são inconvenientes para os novatos. O estudo antecipado ensinará a julgar transcendências do que vem e julgar o mal e o bom. Uma dessas reuniões frívolas, estavam reunidas as moças lá e estavam fazendo a brincadeira do copo. E o espírito ficou meio invocado e sobrou tamancada em todo mundo. Você está lidando com espíritos que estão ali para tirar o sarro mesmo, para brincar. Foi chamado para uma brincadeira, uma coisa não séria. Então a coisa pode ficar complicada para quem frequenta uma reunião. É fato que aconteceu com uma amiga minha. Você vai mexer com isso? Tem gente que procura médiuns para desmanchar o casamento porque quer ficar com a mulher do outro. Para perder um emprego porque eu quero o lugar dele. Bom, que espírito que vai atender um chamado desse? Pior que tem. É o que mais tem.
Então tem que tomar cuidado, você tem que ver onde você está indo, que espírito você está consultando, qual o teu objetivo. Vocês sabiam que tem 3 vezes mais espíritos do que encarnados? Se nós somos 7 bilhões aqui no corpo, tem 21 bilhões fora do corpo. Então tem espírito para todo lado, e tem espírito de todo jeito. Tem espíritos abnegados, boníssimos, e tem espírito da pesada também. Então você tem que saber o que você está fazendo. Não estou querendo pôr medo de ninguém, não. Estou querendo mostrar o caminho das pedras. Você quer atravessar um rio, ó, aqui tem pedra, senão você pode cair e se afogar. O mesmo se aplica aos que julgam o Espiritismo por certas obras excêntricas, que dele dão uma falsa e ridícula ideia. O Espírito não é responsável pelas faltas dos que compreendem mal ou dos que o praticam de forma errada. A maior culpa é de quem não se dispõe a estudá-lo inteiramente. Se os críticos não julgassem o Espiritismo pela aparência, ficariam sabendo que ele repele e não lhe atribuiriam aquilo que ele repudia, em nome da razão e da experiência. Isso daqui é um problema com o romance espírita. O romance espírita é formidável, gente. Ele escreve uma história, uma novela, um enredo, põe aqueles personagens todos, aquela trama, para mostrar uma lição, uma coisa da parte espiritual. Mas se eu não tenho aquela base que eu falei aqui, eu não estudei nada de Kardec, eu posso às vezes confundir o que está naquele romance, não entender o que está ali e começar a ter falsos conceitos. Então o ideal é a pessoa primeiro ir na fonte, na base da doutrina, ver do que se trata. Aí ela vai curtir um romance espírita. Não estou metendo pau, tá? Sou dono de livraria, vendo romance espírita, acho eles formidáveis. Você pega um romance da Zíbia, por exemplo, ela escreve uma bruta de uma novela, mas num ponto ela falou do Livro dos Espíritos, no outro ponto ela falou do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o ideal era que eu, antes de ler o romance, tivesse lido o Livro dos Espíritos, tivesse lido o Evangelho segundo o Espiritismo, eu iria tirar muito maior proveito daquele romance. Então, qual é a importância do estudo do Espiritismo? Nós estamos lidando com coisa séria. Espírito existe antes de eu ser fecundado. Espírito teve milhares e milhares de vidas antes de eu ser fecundado nesse corpo aqui. Então, espírito é uma coisa que vai continuar existindo mesmo depois que eu morrer. Então é uma coisa muito importante e eu preciso estudar isso daí. E até agora a nossa ciência, pelo menos, está começando, está engatinhando. Estão começando vários cientistas espíritas retomando esses estudos. Nós estamos numa época de usar isso daqui por ciência, não por religião. Que é religião, mas é ciência. E a parte científica estava morninho. Está na hora de começar a ferver. Por que se deve evitar reuniões frívolas? Eu falei, para não levar tamancada, meu. Você vai mexer com quem você nem conhece, pô. Você vai evocar espíritos que você não tem controle nenhum sobre eles, pô. E você o evocou. Você evocou, ele veio, pô. E agora? Toma cuidado. Como procede os que desconhecem o Espiritismo? Eles desconfiam de tudo. Então não adianta eu provar, fazer aquela manifestação maravilhosa. O cara não acredita nem em alma, como é que ele vai acreditar em espírito? Então o que são espíritos? Os espíritos são a alma dos que viveram na terra ou em outros mundos. Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai. Então nem todos que estão aqui hoje se originaram aqui. Muitos de nós podem ter vindo de outro mundo. Hoje em dia nós estamos numa escala que Kardec classificou em 5 degraus. Tem os mundos primitivos, onde o homem é muito primitivo mesmo, entendeu? Ele ainda coleta, ele caça, ele faz guerras, ele é muito primitivo mesmo. Um segundo nível que é o nosso. Provas e expiações. E nós estamos em via de um terceiro degrau, que seria regeneração.
Se precisamos entrar em regeneração, é porque somos todos nós degenerados. Em algum momento nós fomos criados simples, ignorantes e perfeitos. O Pai, quando criou no sexto dia, ele viu que era muito bom. Aquele foi a obra-prima de Deus, o espírito humano. Quando ele era muito ignorante. Mas nessa escalada aí, ele adquiriu problemas. Se vocês pegarem o Evangelho, quase todas as páginas ele vai falar do orgulho. E você vê muita gente orgulhosa no nosso meio e que continua fazendo muita bobagem. Então, foi necessário reencarnar uma programação reencarnatória no mundo dessa categoria nossa para controlar problemas que nós desenvolvemos lá na pátria espiritual nesses milhares de vidas que tivemos. Então, nós estamos aqui ligados a um corpo. A turma fala, estou aqui para ser feliz. Ok, para ser feliz eu tenho que controlar alguns problemas espirituais que eu apresentei quando eu era espírito. Aí eu vou ter condições de ser feliz. Então você pega, por exemplo, um Chico Xavier. Você fala aquele mineirinho datilógrafo lá de uma repartição em não sei o que, Leopoldo, cidadezinha lá de Minas. Aquele homem era um espírito elevadíssimo. E ele era muito feliz dentro da simplicidade dele. A felicidade não está naquela graduação que eu fiz, naquele dinheiro que eu ganhei, naquilo que eu comprei. A felicidade é outra coisa. Para mim aprender isso, eu preciso dessas lições que eu estou tendo aqui no mundo de provas e expiações. Quem admite a existência da alma sobrevivendo ao corpo, isso daí ele está falando com os católicos, tá? O católico acredita que a alma vai continuar existindo depois da morte do corpo. Eles oram pelas pessoas, acendem velas e tudo mais. Então eles admitem espírito. Se o corpo morreu e a alma continua existindo, o que continua existindo é um espírito. São como nós, tem um corpo fluídico, invisível em estado normal. Durante a vida, unida ao corpo, a alma tem duplo envoltório, um pesado, grosseiro e destrutível, e um corpo fluídico, leve, indestrutível, o perispírito. Então, se vocês pegarem no primeiro capítulo da Gênesis de Moisés, vocês vão ver lá que no sexto dia, nós o criamos à nossa imagem e nossa semelhança. É Deus criando o homem. Se o mundo nem existia, Deus não pertencia ao mundo. Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que foi criado foi o espírito humano. Aí no segundo capítulo da Gênesis de Moisés, vocês vão ver lá, tomou do limo da terra, formou um corpo e deu a ele um sopro de vida. Então teve duas criações. Então vocês lembram lá que aquele ser espiritual, perfeito, criado, simples e ignorante, deu problema. Vocês veem na Gênesis de Moisés, que uma hora lá o Adão se esconde de Deus porque ele percebeu que estava nu. Animal nenhum percebe que está nu, pô. Por que o homem inventou essas bobagens todas aí? Então foi necessário uma segunda criação, porque o espírito do homem, com o livre-arbítrio, deixou de ser simples e ignorante e passou a apresentar problemas espirituais. Então, o primeiro, o perispírito, é criação divina, imagem e semelhança de Deus. O segundo é o planejamento reencarnatório. Então eu estou ligado a um corpo que vai durar no máximo 100 anos. E vou voltar a ser espírito que eu sempre fui. A alma conserva o corpo fluídico, o perispírito. A morte liberta o espírito. Então nós estamos presos num corpo de carne. Só que toda noite a gente consegue se desdobrar. E a gente consegue ir a lugares, conversar com pessoas, ter contatos. E quando voltar para o corpo a gente não vai lembrar, porque a mente não participou. Quem participou foi o corpo espiritual. A mente ficou dormindo ali. Aí o que a gente lembra é aquele sonho atrapalhado, eu sonhei isso, sonhei aquilo, mas aquilo é coisa da mente. Depende de o que você comeu, se você estava de barriga cheia ou não. Um psicólogo vai ajudar você a interpretar a tua mente, mas a parte espiritual não tem dúvida. Só que você de manhã não lembra o que aconteceu. Os espíritos têm todas as percepções que tinha quando ligado ao corpo, só que mais apuradas. E ouvem coisas que não nos é permitido pela grosseria do corpo.
Então você vê um médium, Chico Xavier, por exemplo, ele punha a mão assim e falava assim, eu estou vendo. Como que ele está vendo? Ele está de olho fechado e está tampando a mão. Então você vê que ele não está vendo com o corpo, ele está vendo com os olhos perispirituais. Se ele tirar a mão e for prestar atenção com o olho da carne, ele para de ver. Vocês entenderam mais ou menos o que é a mediunidade? Como que os espíritos percebem coisas que nós não percebemos? Encontra-se espírito por toda parte. Como eu falei, tem 3 vezes mais espírito do que encarnados. Observam-nos. Sua presença entre nós torna-os agentes de diversos fenômenos. Desempenham um importante papel, constituindo assim uma das potências da natureza. Você pode estar de bobeira lá e vem uma ideia, vamos pegar esse livro aqui para estudar. Com certeza foi um espírito bem intencionado que te intuiu. Você pode estar de bobeira lá e falar assim, vou pro bar encher a cara hoje. Foi influência de um espírito também. Então você tem que analisar, ok, os espíritos existem em quantidade muito maior do que encarnado. Que espíritos estão me rodeando? Pessoas procuram a nossa casa e falam assim, onde estava Deus que deixou isso acontecer? Deus estava onde Ele sempre esteve, no bom, no belo, no verdadeiro. Se eu não estou no bom, eu estou no mal. Deus não está no mal. Se eu não estou no belo, eu estou no feio. Deus não está no feio. Se eu não estou no verdadeiro, eu estou no mentiroso, no enganoso. Problema meu. Então eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho onde eu vou estar. E eu escolho com quem eu vou estar. Então você me diz com quem anda que eu te digo quem é. Aí o Emmanuel falou por Chico. E você me diz quem é que eu digo com quem você anda, pô. Então a gente tem que no fundo, analisar a gente mesmo. Onde eu estou indo, com quem eu estou indo, aonde eu quero chegar. Então é muito importante o estudo do Espiritismo. A experiência comprova que os espíritos conservam os afetos sérios que tinham na Terra e se alegram de estar ao lado dos que amam e se mostram indiferentes aos que lhes voltam indiferença. Muitos que nos procuram aqui têm saudades de alguém que perdeu entre aspas, alguém que se libertou do corpo e está na pátria espiritual agora. Então as pessoas sentem saudade, mas não tem problema, de noite você sai do corpo, meu. Você pode encontrar com ele. Peça ao teu mentor, essa noite no desdobramento do corpo, vocês sabiam que vocês têm um mentor, um anjo guardião, que fica muito satisfeito em poder ajudar a gente. Então você pode pedir a ele, hoje à noite, quando eu desdobrar do corpo, eu gostaria de encontrar aquela pessoa que foi muito querida, que eu tenho muita saudade. De manhã você não vai lembrar se encontrou ou não. Não vai lembrar. Mas aquela saudade, aquela coisa que machucava, começa a aliviar. E você pode pedir para o teu mentor, para ir para um grupo de estudo, para ir para um hospital fazer uma cura do corpo. Você pode pedir muita coisa antes de dormir para o teu mentor. E tenha certeza, tenha fé, tenha esperança que vai acontecer. Só que de manhã você não vai lembrar. Mas as coisas começam a se encaixar e se encaminhar. Então, concluindo, como deve conduzir-se quem deseja instruir-se seriamente na doutrina? Então, primeiro de tudo, fazer um estudo, ver o que é isso. Eu aconselho quem está começando o livro que é o Espiritismo. É outro livro que não é um dos 5 da doutrina de Kardec. Mas nesse livro ele responde perguntas de um padre, de um que não acredita em nada e de um grande inimigo que ele tinha do Espiritismo. É um livro de perguntas e respostas também. Eles vão fazendo perguntas e o professor Rivail, o Allan Kardec, vai respondendo o que é o Espiritismo. É um bom começo, excelente começo. Quais os elementos essenciais, materiais e espirituais que formam o homem? Então, nós, homens, somos um corpo de carne que começou lá no útero da mamãe, o dia que o espermatozoide juntou com o óvulo, formou a célula ovo. Nesse dia, um espírito com muitas existências sofre um processo de miniaturização, vai perder a memória e vai se ligar àquela célula ovo. E aquela célula ovo começa a se reproduzir e forma um bebê. Ser humano. Não forma mioma, não forma nada estranho não, porque está ligado a um espírito imortal. Qual a diferença entre a alma e o espírito? Então a alma
é o que nós temos quando estamos no corpo. Espírito, quando esse corpo morrer, eu que era espírito, me liguei a esse corpo, passei no máximo 100 anos aqui, volto a ser espírito novamente.